A música que nós cantamos agora fala sobre a Páscoa. A Páscoa era, no tempo de Jesus, a maior de todas as festas dos judeus. Na verdade, é também a mais importante das festas cristãs. Mesmo que, atualmente, o Natal seja tido como foco central do cristianismo e celebra seu Natal com mais intensidade do que todas as demais festas cristãs, na verdade, a Páscoa é mais importante. Por quê? Porque Jesus nasceu, sim, de um nascimento sobrenatural. Maria, que deu à luz de forma natural, mas a fecundação foi sobrenatural por intermédio do Espírito Santo. Mas a obra da salvação se completou na cruz. Na cruz que Jesus pagou pelos nossos pecados e carregou sobre si o fardo que estava sobre os nossos ombros. A culpa que era nossa foi jogada sobre Jesus. E a ressurreição de Jesus, 3 dias depois da sua morte, foi a coroação. Foi quando Deus disse: sim, aceito o sacrifício que foi feito. Então a Páscoa é de fato, indiscutivelmente, o foco de toda a vinda de Jesus. Estamos no tempo da Páscoa, tempos conhecidos como tempo da Quaresma, em algumas igrejas mais lembrado do que em outras. No entanto, o período da preparação da Páscoa, infelizmente, no meio evangélico, muitas vezes passa despercebido. Muitas vezes nós nos damos conta de que é Páscoa só na semana da Páscoa. Isso é ruim, porque nós perdemos tantas bênçãos, preparando o nosso coração, nosso espírito, para de um tempo maior nos concentrarmos naquilo que Jesus fez por nós. E o quanto nós devemos a Ele pelo presente da salvação. Por isso hoje, ainda faltam algumas semanas para a Páscoa, mas nós queremos hoje falar sobre esse assunto. A Páscoa se aproxima. E o cenário da Páscoa é montado. Foi montado lá atrás, no tempo de Jesus. A preparação, que preparação foi essa? Não foi muito bonita. O cenário que estava sendo montado não foi muito agradável, mas estava sendo montado. E aconteceu, se cumpriu. Vamos ler do texto bíblico em Lucas capítulo 22, os versículos 1 a 6 primeiro, e depois os versículos 21 a 23. E nós vamos focar hoje a nossa palavra em 2 pontos, basicamente. A primeira, falando um pouco sobre essa preparação do cenário, e depois o que antecedeu antes da prisão de Jesus. E vamos focar um pouco a nossa reflexão em cima de um personagem não muito grato, né? Judas. Vamos falar um pouco sobre Judas hoje. Diz assim, Lucas capítulo 22, a partir do primeiro versículo: estava se aproximando a festa dos pães sem fermento, outra tradução diz pães asmos, chamada Páscoa. E os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei, estavam procurando um meio de matar Jesus, mas tinham medo do povo. Então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, um dos 12,
Judas dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e aos oficiais da guarda do templo e tratou com eles como lhes poderia entregar Jesus. A proposta muito os alegrou e lhe prometeram dinheiro. Ele consentiu e ficou esperando uma oportunidade para lhes entregar Jesus quando a multidão não estivesse presente. E agora, a partir do verso 21, mas eis que a mão daquele que vai me trair está com a minha sobre a mesa, disse Jesus. O Filho do Homem vai, como foi determinado, mas ai daquele que o trair. Eles começaram a perguntar entre si qual deles iria fazer aquilo. Até aqui, a palavra do Senhor. O versículo 1 começa dizendo: estava se aproximando a festa dos pães sem fermento, chamada Páscoa. Esta festa, na verdade, não era uma, eram duas: festa dos pães sem fermento e Páscoa. Estas duas festas eram uma seguida à outra. Primeiro a festa dos pães sem fermento, durante uma semana, que seria a preparação da Páscoa, e logo em seguida a Páscoa. Mas por ser junto e culminar com a Páscoa, ela basicamente tornou-se uma festa só. Naquele tempo, naquela semana da Páscoa, a população na cidade de Jerusalém quintuplicava. Ficava 5 vezes maior, porque afluía a Jerusalém gente de todas as regiões da Palestina, ou mesmo fora da Palestina, onde houvesse judeus. Eles vinham para a festa, de tão importante que era considerada. A origem desta festa é lá do tempo do Egito, tempo de Moisés. Quando Moisés libertou o povo. E os dois conceitos, a Páscoa tem o conceito da morte do cordeiro, cujo sangue foi aspergido na porta da casa dos judeus, como sinal de que ali alguém morreu para poder libertar e livrar da morte o primogênito de todas as famílias. E quem não houvesse sacrificado um cordeiro e aspergido sangue na porta, naquela casa passava o anjo e morria então o primogênito da casa. Então esta era a origem da festa judaica da Páscoa. O substituto, o cordeiro que era morto para não morrerem os primogênitos. E Jesus viria para ser o Cordeiro de Deus, para livrar-nos da morte também. A festa dos pães sem fermento era a festa que lembrava a saída rápida dos judeus, onde eles tiveram que comer o pão sem fermento. Era uma libertação assim rápida, onde o anjo passou e disse: vamos embora, vamos, né? Significava dificuldades, lutas. Ficaram sem casa, sem fogão, sem forno, sem fermento. E então isto era celebrado. Mas esta festa, eu digo aqui que ela tinha uma conotação política, porque ela significava libertação do povo de Israel da escravidão dos egípcios.
E sabemos pela história e pela Bíblia que os judeus aguardavam também a libertação dos romanos, do jugo dos romanos. E no tempo de Cristo havia aquela ideia de que Jesus, o Messias, o enviado de Deus, viria para libertar os judeus da escravidão, do jugo dos romanos. Por isso, essa festa da Páscoa entre os judeus tinha tomado uma conotação política muito forte. Tão forte, como disse, que quintuplicava a população em Jerusalém, e Pilatos e Herodes, que tinham seus palácios em Tiberíades e Cesareia, ambos iam para Jerusalém naquela data, naquela semana, porque lá que se concentravam os problemas, e havia o medo de uma revolta popular que pudesse fazer maior quebradeira. E por isso, então, a agitação era total. Era como que no tempo do Brasil, agora, tempo de uma agitação popular, de reivindicações, de passeatas, de gente com as bandeiras mostrando que existe uma insatisfação e uma busca por algo melhor. Então, politicamente, havia um medo, um receio muito grande naquela semana. E como disse antes, a festa da Páscoa girava ao redor do cordeiro morto, lá no Egito ainda. Para celebrar a festa dos pães sem fermento, dos pães asmos, logo então em seguida o êxodo, a saída de Israel, do Egito para a Palestina. E uma semana antes da Páscoa, no último domingo, antes da morte de Jesus, temos nos evangelhos registrado a entrada triunfal de Jesus. A entrada triunfal de Jesus, hoje é lembrada no domingo, conhecida como Domingo de Ramos, representava o triunfo. Jesus vindo para libertar o povo. Claro que Jesus, a proposta dele não era política, era espiritual. Mas o povo esperava uma libertação política. E quando eles estavam celebrando daquela forma e colocando suas roupas e ramos para Jesus passar por cima deles, era com o objetivo de que eles estavam apostando em Jesus como o Messias político. E o cordeiro haveria de morrer, ser morto. E João Batista já disse isso bem no começo, quando Jesus veio por ocasião do batismo dele: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então havia uma ligação muito forte entre o que aconteceu no Egito e o que aconteceria em Jerusalém. Esse foi o contexto da Páscoa. E no verso 2 do nosso texto, nós lemos que os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de matar Jesus, mas tinham medo do povo. Porque o povo estava achando que Jesus seria o libertador. Enquanto os chefes dos sacerdotes, os escribas, os fariseus, os saduceus, eles estavam querendo eliminar Jesus porque viam nele um concorrente. Temos, por exemplo, nos evangelhos registrado palavras como, vejam como ele ensina, diferente do que os nossos mestres. Ele ensina com autoridade. E eles viam em Jesus um concorrente, uma ameaça. Porque, de fato, durante todo o seu ministério, durante os 3 anos, os maiores adversários de Jesus, com quem ele mais bateu de frente, foram os escribas e fariseus.
fariseu era um partido político-religioso muito zeloso por cumprir a lei minuciosamente. Com eles, muitas vezes, Jesus disse, por exemplo, a lei mata, o Espírito vivifica. E eles estavam muito presos à lei. E o versículo 1 e 2 fala então desse plano, que eles queriam, os chefes, diz o texto, dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio para flagrar Jesus em algum erro para matá-lo. Mas diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Essa é a forma como Marcos registra o momento. Eles queriam flagrar Jesus em algum erro. Eles queriam pegar Jesus numa pegadinha, como muitas vezes faziam. E Jesus nunca se deixou pegar. Jesus sempre se saiu bem, Jesus sempre respondeu à altura. Mas eles ainda insistiam que eles teriam que pegar Jesus em alguma contradição, em algum momento, talvez de um cochilo de Jesus, pensavam eles. Mas eles não queriam fazer isso no meio do povo, porque sabiam que o povo ia cair em cima. Então aquela trama da morte de Jesus estava sendo costurada. De alguma forma, eles estavam se articulando para conseguirem matar Jesus. A iniciativa foi dos líderes. Eu disse há pouco que durante todo o tempo do ministério dos 3 anos, Jesus mais bateu de frente com o partido dos fariseus, que aliado aos escribas, sempre foram os principais opositores de Jesus. No entanto, agora, nesse momento, quem estava no comando do sinédrio era o partido dos saduceus, que era um partido liberal do ponto de vista religioso, dos costumes. Eles não se preocupavam muito com o cumprimento da lei, mas apenas com status, com ter o seu lugar na vitrine. Então todo o grupo, o sumo sacerdote e todos os seus auxiliares, eram do grupo dos saduceus. Mas nesse momento, comandado por eles, os fariseus se uniram a eles e tentaram eliminar Jesus. E esse grupo, tanto os fariseus quanto os saduceus, era um partido religioso e político ao mesmo tempo, porque sabemos que a religião e a política era muito ligada. Estou falando política dos judeus. Quando se trata dos romanos, era outra história, né? Mas os judeus, mesmo politicamente, tinham muita liberdade no tempo de Jesus. Os fariseus, aliás, os romanos subjugavam os judeus, mas eles tinham uma certa liberdade. Judas, então, um dos 12, aproveitou esse momento para tirar alguma vantagem para si. E agora queremos nos deter um pouco em Judas. O que Judas fez? Judas, uma traição armada. Sabemos todos que Judas foi o traidor. Agora uma pergunta que muitos já se fizeram: o que teria levado Judas a trair Jesus? Ninguém tem certeza. Temos algumas indicações. Há quem pensa que ele era um mercenário, que ele estava lá desde o começo com o objetivo de se beneficiar, de tirar algum proveito. Que ele não era autêntico, que ele nunca foi. Há quem ache que ele teria se desiludido com Jesus. Que a semelhança do povo, ele pensava que Jesus seria o libertador político dos romanos. E de repente ele percebeu que seu plano,
se frustrara, que ele jogou a toalha, que ele achou, não, perdi 3 anos da minha vida, não adianta, não deu em nada, eu estou vendo que esse cara vai por outro caminho, e então, por desilusão, ele pelo menos pensou, eu vou entregar esse cara e vou me posicionar ao lado dos líderes, das autoridades locais, do seu povo, porque ele não queria perder. É como hoje alguns partidos políticos ou alguns políticos que sempre se aliam a quem está no poder. Eles não querem perder nunca a boquinha, sempre querem levar vantagem. Isso não é novo, não é só no Brasil, né? Já no tempo de Jesus era assim. Há quem diga que faltou-lhe coragem ao ver o perigo chegar, ele queria se livrar. Talvez a semelhança de Pedro, que na hora H negou Jesus, não teve coragem de assumir que era um deles. Há quem pense que Judas também, a semelhança de Pedro, não teve a coragem de se posicionar ao lado de Jesus. Ou seria a ganância? Somente a ganância ou também aliado a outros motivos? É verdade que o verso 5 nos fala que ele chegou e perguntou, o que vocês vão me dar se eu entregar Jesus para vocês? Então talvez todos esses motivos aqui elencados tiveram uma participação. Mas o que sabemos que, sem dúvida, faltou caráter a Judas. Ele não foi homem o suficiente para assumir, não foi autêntico. Sabemos também que ele, sendo tesoureiro do grupo dos 12, a Bíblia nos diz em outros lugares dos evangelhos que ele seguidamente tirou dinheiro e desviou recursos para si, para o seu bolso, talvez para a sua família, para os seus negócios. Então a corrupção já existia até no time de Jesus, né? Mas, focando um pouco mais, Judas, nós podemos ver algumas coisas. Eu quero apontar 5 fatos sobre Judas. 5 coisas que nós vemos muito claramente descritas nesse texto. A primeira, no verso 3, diz que Judas foi dominado por Satanás. Satanás entrou em Judas, diz o verso 3. Agora é interessante que, embora ele sendo um dos 12, dos apóstolos, dos escolhidos, cremos que Judas nunca foi convertido. Ele foi convencido, ou se convenceu a si mesmo. Era o tesoureiro, mas roubava. Por que ele roubava? A ganância? O amor ao dinheiro? Levado pela ganância, ele é possuído por Satanás, que ele domina a mente, o coração, as palavras, as ações. E quando o texto diz que Satanás entrou nele, fica claro que ele foi possesso. Que ele passou a fazer não o que ele queria como homem, mas passou a ser instrumento do inimigo para fazer o que o inimigo queria que fizesse. Judas abriu a porta da sua vida, do seu coração, e Satanás entrou. Vejamos a queda. Como Judas desceu? Ele era apóstolo, um dos 12 escolhidos. Dentre eles ele era um ladrão. Passou a ser traidor, primeiro no seu coração, e depois efetivou isso em ações. E finalmente ele foi possesso pelo inimigo. Escada abaixo. Agora é interessante que normalmente nós achamos hoje em dia que quando alguém é possesso por Satanás ou por um demônio, ele muda a sua voz, seu olhar. Isso de fato geralmente acontece, mas aqui não aconteceu. Diríamos hoje que Judas continuou na igreja frequentando os cultos.
Estava até na ceia, até tomou a ceia. Possesso. Judas é um alerta a todas as pessoas hoje de que estar na igreja não garante a salvação, frequentar cultos não garante a fidelidade ao Senhor. Não estou dizendo que não seja importante isso. Estou dizendo que não garante. Nós podemos até achar que aqueles que estão sempre na igreja, que nunca faltam, são mais fiéis do que outros que faltam mais. Mas aqui nós temos um exemplo de como é possível dissimular. Como é possível fazer de conta. Eu tenho dito que quem vive fazendo de conta, faz de conta que vive. Quem vive fazendo de conta que é o que não é, acaba se acostumando com a mentira, vivendo uma mentira, e um dia a máscara cai. Como caiu a de Judas. A segunda coisa que nós vemos de Judas é que ele foi um entreguista. Ele entregou Jesus. Judas era um dos 12, um dos íntimos de Jesus. Não era do grupo mais íntimo, que era os 3. Pedro, Tiago e João. Mas o outro grupo, o dos 12, lá estava Judas. Ele ouviu durante 3 anos os ensinos de Jesus. Ele viu os milagres de Jesus. Ele viu quantas vezes Jesus se livrou de forma sobrenatural, ou foi livrado pelo Pai, quando eles queriam pegar Jesus. Ele conhecia toda a história. Ele tinha uma grande oportunidade da vida de ficar na história, como Pedro ficou, como João ficou, tantos outros. Ele ficou também, né? Mas como? Como Judas é conhecido hoje? Ele perdeu a maior oportunidade da sua vida. Sabemos da trama dos líderes, já falei sobre isso antes, que eles tramaram um plano para pegar Jesus. Mas Judas se beneficiou. Judas talvez caiu na armadilha, viu nisso uma oportunidade de levar alguma vantagem e entregou Jesus. Entregou aquilo que havia de melhor. Aquele que chamou Judas de amigo. Aquele que só queria o bem de Judas. Aquele que deu uma chance para Judas. E ele o entregou. Botou fora a oportunidade. Simplesmente jogou no lixo a maior oportunidade que ele tinha na vida. Você já perdeu alguma oportunidade na vida? Você já jogou fora alguma oportunidade que Deus lhe deu na vida? E simplesmente perdeu, depois se arrependeu? Judas não se arrependeu, teve remorso, ao ponto de se suicidar. Pedro também havia negado Jesus, o negou depois. Mas ele sim se arrependeu profundamente e se reconciliou com Jesus. Judas não. Ele se perdeu. A terceira coisa que vemos de Judas é que ele foi avarento. Amor ao dinheiro, né? Judas não teve caráter. Foi tomado pelo amor ao dinheiro. Simplesmente se deixou levar. Em Mateus 26:15 lemos que o que me darão se eu o entregar a vocês? Ele perguntou aos líderes, aos sacerdotes, o que vocês vão me dar
se eu entregá-lo. A iniciativa de ganhar dinheiro foi de Judas. Ele não apenas aproveitou a oferta que lhe foi feita, ele viu a oportunidade, sim, mas se aproveitou dela pela avareza do seu coração. A outra oportunidade antes ele jogou fora, a maior oportunidade da sua vida. Agora tinha uma oportunidade tão pequena. E quando combinaram o valor de 30 moedas de prata, isso era um valor irrisório. Era um valor de um escravo ferido por um boi. Havia escravos que tinham seus valores, mas havia escravos feridos, muito comum por um boi. E o valor desse escravo era menor. Ele valia 30 moedas de prata. Lembra daquele episódio quando Maria ungiu os pés de Jesus? E Judas criticou, diz que esse valor todo pode ser vendido, esse perfume, e dado aos pobres. O valor daquele unguento que Maria usou era 10 vezes mais do que 30 moedas de prata. Talvez a economia da vida inteira de Maria. E por 10% disso, movido pela avareza, pelo amor ao dinheiro, Judas entregou Jesus. Os sacerdotes compraram Judas. Sim, compraram Judas. E Judas vendeu-se a si mesmo, vendeu sua consciência, vendeu sua alma, sua lealdade, vendeu seu ministério, vendeu tudo que ele tinha, tudo que ele era. E tornou-se, e continua sendo até hoje, conhecido como traidor. Judas serve de advertência contra os perigos do amor ao dinheiro. Os perigos de nós nos apegarmos a algo tão vil como o dinheiro, que pode ser uma bênção, mas pode também, como no caso de Judas, se tornar uma maldição. Porque Judas foi avarento. Em quarto lugar, Judas foi dissimulado. Jesus e os discípulos estavam no cenáculo, num ambiente de confraternização, de comunhão, para comerem a Páscoa. A Páscoa dos judeus, o cordeiro que havia sido morto para lembrar aquele episódio lá atrás dos egípcios, como eu falei antes. E Judas está com eles. Foi nesse momento que Jesus lavou os pés dos seus discípulos. Está registrado em João capítulo 13. E Jesus lavou os pés de Judas também. E Judas finge que está tudo bem. Ele já tinha arquitetado isso antes, já tinha falado com os líderes religiosos antes. Estava tudo preparado, só faltava o momento exato de realizar, de efetivar a traição. E os versículos 20 e 21 do nosso texto, em Lucas 22, dizem: este cálice, diz Jesus, é a nova aliança no meu sangue derramado em favor de vocês que aqui estão comigo. Mas eis que a mão daquele que vai me trair está com a minha mão sobre a mesa. Ou seja, alguém entre vocês vai me trair, está aqui. E tomou a ceia junto. Hipócrita, vivendo de fazer de conta, achando que só ele sabia do plano que estava no coração, mas Jesus sabia. Sim, Deus sabe todos os planos do coração. Nós olhamos o exterior, Deus olha o coração. A comunhão de mesa, comer junto, especialmente uma celebração como esta, para os judeus, significava confiança, paz
e vida. Era celebrada essa confiança mútua, a paz, a vida era celebrada ali. E com Jesus ainda, além disso, celebrava-se a salvação. É o que representa, é o que significa a celebração da ceia. É a celebração da vida, da salvação, da nova vida que Jesus trouxe. No entanto, Judas era dissimulado. O verso 23 diz: então começaram a perguntar entre si qual deles iria fazer aquilo. Aquela palavra de Jesus que um de vocês vai me trair, colocou em dúvida a sinceridade de todos que estavam ali, os 12. Poderia ser qualquer um deles. E os evangelhos nos dizem que alguns perguntaram: Senhor, porventura sou eu? Ele queria tirar limpo. Pelo menos ele disse: eu vou me garantir que ninguém fica olhando para mim achando que sou eu. E Judas, com a maior cara de pau, pergunta também: sou eu, Senhor? Achando que ia ficar nisso mesmo, que Jesus não ia conhecer o que estava no coração. Todos estavam tristes, abatidos e confusos, mas Judas estava ali como um hipócrita, dissimulado, fazendo de conta. Triste isto, né? Em último lugar, como já falei antes, Judas foi advertido. Judas traz Jesus na surdina, na calada da noite. Mas Jesus desmascara Judas na mesa da comunhão. Jesus deixou isso muito claro, quando ele disse muito claramente, ao ponto de que Judas percebeu isso depois. E quando ficou claro para todos, Judas se levantou e foi embora. Jesus advertiu ele dizendo: o Filho do Homem, ele, Jesus, o Filho do Homem vai, como foi determinado, mas ai daquele que o trair. Ou seja, está determinado que Jesus viria a esse mundo, iria ser entregue por alguém, um traidor. Alguém iria traí-lo. Mas Jesus disse: ai daquele que o trair. Então Judas não foi uma vítima. Ele não foi alguém que Deus usou simplesmente para cumprir seus propósitos e ele é um pobre coitado, digno de compaixão. Não, Judas, ele teve muita consciência do que fez e fez porque queria fazer. Tirou proveito de uma situação para se beneficiar. E Marcos diz no seu evangelho que melhor lhe seria não haver nascido. E ele estava ali. Judas o fez por livre e espontânea vontade, não foi um robô. A soberania de Deus não diminuiu a responsabilidade de Judas. Deus foi soberano, sim, mas Judas tinha todas as condições para dizer: eu não quero, eu não vou fazer isso, jamais. Mas não teve caráter. Judas foi seduzido pelo amor ao dinheiro. Ele não foi homem suficiente. Pedro foi seduzido pela autoconfiança. Ele disse há pouco tempo antes: não, comigo nunca vai acontecer. Pode acontecer com qualquer um de vós outros aqui, mas comigo jamais. E foi justamente com ele. Excesso de autoconfiança. Mas Judas foi seduzido pelo amor ao dinheiro. Cada um é responsável pelos seus atos, pelos seus pecados, pelos seus erros. E não tem como fugirmos e nem darmos a culpa nem para o diabo, ou para as circunstâncias, para os outros, ou para Deus. A culpa sempre é do pecador. Portanto, Judas foi advertido. Ele caiu, né? Concluindo, Judas foi dominado por Satanás. Estar na igreja não garante salvação. É muito bom estar na igreja,
Mas não é automático. Tem que haver sinceridade, autenticidade e não apenas aparência. Judas foi entreguista, ele entregou, ele jogou fora a oportunidade da vida que teve, traiu Jesus para se beneficiar, ganhando 30 moedas de prata que não valeram nada, comparado com a oportunidade que ele tinha como um dos 12 escolhidos por Jesus. Judas foi avarento, mostrando-nos o tamanho do perigo do amor ao dinheiro. Por isso, Paulo já diz: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Judas foi dissimulado, fingimento, hipocrisia, vivendo, fazendo de conta, talvez durante 3 anos. E agora, na última instante ainda, ele tenta, mas quem vive fazendo de conta, faz de conta que vive. E Judas viu isso, e o fim dele foi a morte, e ficado na história como traidor. E finalmente ele foi advertido, mas não acordou. Ele foi advertido, e assim também hoje, todos nós somos advertidos de que cada um é responsável pelos seus atos. E não adianta nós queremos achar desculpa, porque Deus não aceita desculpas. Que possamos aprender com esse personagem tão ingrato, tão infeliz, mas que foi real, e a sua história está registrada na palavra de Deus como advertência para cada um de nós. E que nessa época de Páscoa, nas semanas que antecedem a Páscoa, como no tempo da Quaresma, nós possamos preparar nosso coração, que possamos tirar tempos para orar mais, para lembrar mais do que Jesus sofreu por nós, que possamos tirar um tempo a mais para ler nos Evangelhos a história de Jesus e como ele passou por tudo isso, e que possamos tomar posição como cristão, filho de Deus, autêntico, de verdade, para podermos viver a vida cristã de forma autêntica, para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Vamos orar. Pai de amor, eu quero te louvar e agradecer, porque nesse tempo de Páscoa, de preparação, tempo conhecido como da Quaresma, nós possamos realmente preparar nosso coração, não com rituais, não com nos privando de algum alimento, de algumas coisas, mas é realmente reportando-nos espiritualmente ao Senhor e voltando-nos para Ti, para que realmente a mensagem da Páscoa possa penetrar profundamente em nosso coração, para podermos, neste ano de pandemia, realmente vivenciar a obra que Jesus realizou, indo até a cruz, que ela possa ser compreendida intensamente por nós, e que possamos experimentar isso no dia a dia da nossa vida, e que a nossa vida possa ser um reflexo de alguém que anda com Jesus de forma autêntica e não como Judas. Que possamos preparar-nos para celebrar a vida e não a morte, a salvação e não a perdição, a esperança e não o desespero, a desilusão. Ó Deus, muito obrigado mais uma vez por esta palavra que nos mostra de maneira tão clara que a vida pode ser celebrada e não a morte, a esperança e não a desilusão. E que nós possamos aprender a confiar plenamente no Senhor para colocar toda a nossa vida sob o Teu altar.
Abençoa-nos, Senhor, nesta semana. Abençoe cada um em suas lutas e dificuldades, nos desafios da vida. Aqueles que estão enfermos, Senhor, aqueles que estão abatidos, conforte o coração de cada um. Revigora o ânimo de cada um, Senhor. E que cada um possa buscar força em Ti e viver cada dia da semana de forma autêntica na Tua presença, sabendo que Tu és um grande Deus que tem tudo, e também nossa vida e o nosso país, sob o Teu cuidado, debaixo do Teu controle. A Ti, pois, toda a glória, toda a honra e todo o louvor, agora e sempre. Amém. Que Deus nos abençoe, irmãos, que tenhamos uma semana de graça, de bênção na presença do nosso Deus. Amém.